Olá, bem-vindos novamente ao Conceito e Ação. Nosso programa, que a cada semana discute um aspecto da educação, hoje vai falar sobre o maior fórum de discussão da educação no país, a Conferência Nacional de Educação, a CONAE. A conferência acontece em várias etapas. São nos momentos iniciais, nas reuniões municipais e intermunicipais, que a população pode e deve participar. Afinal, o futuro da educação brasileira é assunto de interesse de todos. Essa será a segunda Conferência Nacional de Educação. A primeira edição da CONAE aconteceu em 2010. Dela saíram subsídios para a elaboração do Plano Nacional de Educação. O PNE é um documento que estabelece 20 metas para a educação para os próximos 10 anos. O Plano Nacional de Educação foi apresentado em 2011. Deveria ter sido implementado em 2012, mas ainda está aguardando para ser votado no Senado Federal. E para conversar conosco sobre a CONAE e como a conferência pode mudar os rumos da educação, convidamos a professora da Faculdade de Educação da UERJ, Berta do Vale. Ela é também vice-presidente da ANFOP, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, a primeira edição da CONAE elaborou as propostas que fazem parte do Plano Nacional de Educação, que ainda está aguardando para ser votado. Por que uma nova CONAE nesse momento? O que há de tão importante na educação, nesse nível tão amplo, para ser discutido antes da votação do plano? Porque há uma previsão na própria Constituição Federal de nós termos, a cada 4 anos, uma Conferência Nacional de Educação para discutir os rumos da educação. Essa conferência, que vai acontecer no ano que vem, em 2014, né, em fevereiro, justamente ela vai discutir tudo que aconteceu nesses 4 anos e, provavelmente, um dos grandes assuntos é o atraso que isso está acontecendo, né? Ficou muito tempo parado em discussão, né? Na Câmara dos Deputados, porque teve muitas emendas, e agora os senadores já receberam em outubro do ano passado e ainda não deram continuidade à discussão. Então, provavelmente, isso vai ser um dos grandes assuntos. E em 4 anos, quantas coisas aconteceram e quantas coisas mudaram, né? Talvez tenhamos até que fazer algumas mudanças nesse projeto de lei que está tramitando no Senado, né? Então, as discussões dessa CONAE podem ainda influenciar o Plano Nacional de Educação? Podem, principalmente no que se refere a financiamento da educação, que provavelmente vai ser um assunto muito discutido, né? E a articulação também do sistema, inclusive o tema da conferência, né? Nós pretendemos um dia ter um sistema nacional de educação, articulando o nível federal com os níveis estaduais, com os níveis municipais, que os nossos governantes conversem entre si, que as instituições de ensino superior conversem com as prefeituras e com os governos estaduais, e assim por diante, né? E me diz uma coisa, professora, quem faz parte da CONAE? Quem participa dessas reuniões? Todos. A CONAE, realmente, essa já é a segunda, é uma participação de toda a sociedade, desde os estudantes, pais de alunos, organizações da sociedade, sindicatos, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, os vereadores, Ministério Público, todos os representantes de todos os segmentos e setores da sociedade podem participar, principalmente nessa etapa intermunicipal. E a pessoa que quiser participar da CONAE, o que ela deve fazer? Ele deve ter feito a sua inscrição online e escolhido um dos eixos, porque no documento, existe um documento de referência para ser a base de todas as discussões, e esse documento de referência ele está dividido em 7 eixos. Cada eixo tem uma especificidade de assunto de educação a ser discutido. Então, você pode escolher o que eu quero participar de discussão, eu quero participar. Da formação de professores. Não, mas eu prefiro financiamento da educação, a gente precisa de mais dinheiro na educação. Ou um outro assim, não, poxa, eu tenho alunos lá na escola que são surdos e a escola a Secretaria de Educação não está dando atenção à questão da educação inclusiva. Quer dizer, então, cada um escolhe qual a temática que você gostaria de discutir. E esse documento de referência, ele é organizado nesses eixos, como eu falei, e cada eixo tem todos os seus parágrafos numerados. Cada parágrafo tem um número sequencial.
Desenvolvendo aquele Isso. eixo. E aí, o que vai acontecer nessas conferências intermunicipais, dentro do eixo 4? Lá o parágrafo 325, mais ou menos, eu estou chutando, né? O exemplo. Você pode propor, cada um, todo mundo, até um garoto, aqui no município do Rio de Janeiro, tem um rapaz de 14 anos, que é aluno do GEL, que está participando ativamente. Aliás, as escolas estão participando muito também, que os professores também estão estimulando, né? Então, o garoto lá de 12, 13 anos, não, esse parágrafo eu discordo, eu quero acrescentar alguma coisa nesse parágrafo. Se inscreveu e já está participando. Se inscreve, e aí você pode colocar vários tipos de emenda. Você pode colocar uma emenda aditiva, quando você acrescenta alguma coisa naquele parágrafo. Você pode fazer uma emenda modificativa, quando você modifica alguma coisa naquele parágrafo. Você pode fazer uma emenda substitutiva. Não, esse parágrafo está mal escrito, vamos escrever ele todo novamente, substituo. E eu posso fazer ainda, acrescentar novos parágrafos. Então, é essa discussão que vai acontecer nas salas por eixo que a gente vai ter nas conferências intermunicipais. Quer dizer, terminada essa primeira etapa das pessoas distribuídas por salas diferentes, cada sala discutindo um eixo, vai todo mundo para a plenária e vamos ver se a plenária concorda com as emendas que o pessoal do eixo 3 fez, do eixo 5 fez. Então, se houver maioria na aprovação daquelas emendas, é feito, então, o relatório final daquela intermunicipal, com todas as emendas que foram aprovadas, e esse relatório vai para o Fórum Estadual de Educação, do qual eu faço parte, e nós, do Fórum Estadual de Educação, vamos analisar os 12 relatórios. Aqui no Estado do Rio vão ser 12 conferências intermunicipais. Então, a gente vai juntar esses 12 relatórios, ver se tem emendas que concordam uma com outra, se são contraditórias. Aí vai para a gráfica, vai ser elaborado um documento com todo esse material, e quando chegar na conferência estadual, que é a etapa seguinte, esse documento, com as discussões das intermunicipais, vai para a mão de todo mundo. Quer dizer, da conferência intermunicipal para a estadual, nós vamos eleger delegados. Cada segmento, cada setor tem um quantitativo já especificado de delegados, de acordo com os dados do IBGE. E quantas pessoas, mais ou menos, fazem parte dessa delegação? Para a conferência estadual, nós estamos prevendo um público de mais ou menos 900 pessoas, né? Exatamente, mas é em torno de. E desse total de pessoas, nós temos os segmentos da educação básica, infantil, fundamental e médio, da educação profissional de nível técnico, profissional de nível tecnológico. Temos a participação do ensino superior, das instituições públicas e privadas. Tanto as escolas particulares de educação infantil podem encaminhar um pai de aluno, um professor para participar. Os gestores têm assento também. Com relação aos segmentos sociais, nós vamos ter representação na estadual, nós vamos ter direito a 2 promotores de justiça participando, representando o Ministério Público, representação do Judiciário, da Assembleia Legislativa, das câmaras de vereadores, dos conselhos municipais de educação, tem assento também, e organizações da sociedade civil, Educafro, Campanha Nacional pela Educação, e outros movimentos sociais, né, que têm uma organização, podem encaminhar delegados, representantes para a Conferência Estadual. E isso acontece em todos os estados? Todos os estados, a tramitação é a mesma. As datas é que cada estado escolhe as melhores. E a culminância da CONAI é em Brasília no ano que vem? Fevereiro de 2014, mas já está sendo tudo organizado. Eu, inclusive, vou participar em Brasília de um colóquio, que em Brasília nós vamos ter a abertura. Depois nós vamos ter, em cada sala de eixo, para cada eixo, nós vamos ter diferentes colóquios, que são debates com professores, pesquisadores daquela área, e a partir desses colóquios, então, é que aquelas pessoas que escolheram aquele eixo vão discutir as emendas. Então, o encontro de Brasília vai ser maior. Professora, a gente continua falando sobre a CONAI no próximo bloco. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre a Conferência Nacional de Educação, a CONAI. No estúdio conosco, a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Berta do Valle. Professora, nesses blocos vamos conversar um pouquinho mais sobre os eixos da CONAI.
Mas antes eu queria mostrar o trecho de um filme, na verdade um documentário, chama-se Podia Nascer Feliz. O filme, uma produção de 2006, mostra a realidade em algumas escolas públicas e particulares de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. O trecho que vamos assistir mostra o depoimento de uma professora de uma escola pública de São Paulo. Vamos ver? Poxa. O papel do professor na sociedade, ele é muito importante, só que ninguém dá essa importância. Então, quando você abandona o profissional, ele tende o quê? A deixar para lá, sabe? Eu acho que o professor, ele perdeu a dignidade, na verdade. A gente não tem dignidade para trabalhar. Você tem que aceitar muitas coisas dentro da sala de aula. E isso vai deixando você com um espírito, assim, cada vez mais pobre. O Estado, ele deixa tudo muito jogado, sabe? Não tem ninguém ali para falar, olha, mas você está dando essa aula e tal, como é que está sendo? Maquia-se muito as coisas, sabe? Então, de repente, não vou dar nota vermelha, por quê? Porque eu vou ter que fazer um documento falando por que eu dei a nota vermelha para o indivíduo. Então, para não ter esse trabalho, põe uma nota azul lá, passa logo, infeliz. Está todo mundo cansado de ouvir quais são os problemas da educação, mas ninguém faz nada. Professora, a valorização do professor é exatamente um dos eixos da CONAI, um dos temas que vão ser tratados. O que se propõe nesse sentido? Olha, você tem que realmente... Há muitos anos que a gente vem discutindo isso, inclusive eu sou vice-presidente da ANFOP, que é justamente a organização nacional que vem discutindo isso há 30 anos já, né, que a gente discute. E discute, realmente anda-se muito pouco. Uma conquista, entre aspas, né, que nós tivemos de uma luta de muitos anos foi o piso salarial nacional dos professores, que não é nenhuma maravilha, mas foi uma conquista que muito difícil de ser alcançada, embora esteja muito aquém da importância de um professor. Dificilmente alguém passa neste mundo sem ter um professor, pelo menos, né? Qualquer um de vocês, profissionais da área da comunicação, vocês tiveram muitos professores na vida de vocês, né? Então, você pode até... A área da saúde é importante? Mas se você tem uma boa formação, um conhecimento, cultura, você talvez até não tenha problemas de saúde, que às vezes por ignorância você vai ter. Né? A questão da dengue. A dengue está aí, né? Quer dizer, falta de informação das pessoas, né? Que não estão cuidando como devem do meio ambiente. Que, aliás, meio ambiente é outro assunto também, outro tema, um dos eixos, né? Então, você vê justamente os 7 eixos a serem discutidos, eles não são separados, embora haja um núcleo central de discussão, mas quando você vai lendo o texto referente àquele eixo, você vai ver que a questão, por exemplo, da educação inclusiva, tem um eixo que vai falar da diversidade, dos direitos humanos e tal, mas a questão da educação inclusiva vai estar colocada na formação do professor, vai estar colocada no financiamento da educação, vai estar colocada na gestão democrática. Quer dizer, então há uma interligação entre os parágrafos dos diferentes eixos, né? No caso da valorização dos professores, como a gente estava falando, a questão salarial é uma delas, mas a formação também é um problema sério, né? Não só a formação inicial, como a formação continuada. Nenhum profissional de nenhuma área de conhecimento pode, num mundo tecnológico e em constante mudança como nós estamos, recebe um diploma hoje, daqui a 10 anos não ter feito nenhuma atualização desse conhecimento, né? O mundo muda a cada dia. Então, a formação continuada é indispensável. E a maioria dos nossos sistemas de ensino não se dá conta disso, né? A senhora já falou também numa entrevista a respeito da distância entre as entidades formadoras de profissionais de educação e as entidades contratantes, o governo, o município, o governo do estado. O que é essa distância? O que isso acarreta? Isso você não tem... Há um esforço relativamente recente, um decreto que o governo federal baixou, era Lula ainda o presidente, no final da gestão dele, obrigando... decreto, né, presidencial, determinando que todos os estados tenham um fórum permanente de apoio à formação docente. O que é esse fórum? Justamente para nós juntarmos em discussão os representantes das universidades públicas,
e aí são só os públicos que participam, e os representantes dos governos, né? A coordenação é do governo estadual, da Secretaria de Educação de cada estado, e participam também representantes dos conselhos municipais de educação e dos sindicatos. O que esse fórum pretende? É justamente tentar esse diálogo, porque, infelizmente, nós até hoje temos no Brasil uma questão muito séria na formação de professores, porque a gente tem professores formados numa determinada área e ensinando outra. Nós temos falta de professores de muitas áreas, né? O ensino médio, então, isso é flagrante. Física e química no Brasil inteiro nós temos um déficit terrível, né? E aí o que você vê nas escolas do Brasil inteiro, não é só no nosso estado. Nosso estado a gente sabe porque está ali, né? Mas você vai encontrar professor de matemática que ensina física, o cara é formado em pedagogia e dá filosofia ou dá sociologia, ou não tem nem curso superior e dá aula no ensino médio, e assim por diante. E na área da educação profissional isso ainda é mais gritante. Você vai encontrar nos próprios Cefetes pelo Brasil afora, professores que são engenheiros e dão aula num curso de mecânica ou de eletrônica, ou de eletricidade, algum curso na área técnica, né? Uhum. Quer dizer, ele não tem formação para ser professor. E isso justamente é o que esse fórum pretende, que as universidades se sentem juntos com os representantes, com as empresas contratantes, né? No caso as prefeituras, os governos estaduais e até o próprio governo federal, para nós oferecermos a esses contratantes cursos de formação para esses professores que não têm nenhuma formação ainda. No caso dos professores dos anos iniciais, embora a LDB de 96 já preconizasse a formação em nível superior para todos os professores, você hoje, 2013, ainda tem um quantitativo muito alto de professores que não têm curso superior. Então, esse fórum tem esse objetivo. Quer dizer, é um fórum que foi criado especificamente para tentar esse diálogo. Foi preciso um decreto presidencial para começar. E o diálogo não está acontecendo muito bem, não. Está devagarzinho. Esse, inclusive, parece ser o problema maior, né? A própria CONAI tem os diversos eixos, mas tem um tema principal que enfatiza a articulação entre os governos, entre os diversos agentes da educação. A articulação é a palavra-chave para a educação? Já na outra CONAI já se discutia isso, porque o que você tem hoje no Brasil, e nós estamos caminhando com alguns problemas para a maioria dos municípios do nosso estado, que o Plano Estadual de Educação do Rio de Janeiro determina que, a partir de 2016, todo o ensino fundamental seja dos municípios. E aí os secretários municipais de educação estão em pânico, porque em um número muito grande de municípios do nosso estado, os municípios só dão conta dos anos iniciais. Uhum. O sexto ou nono ano, eles não têm nem professores com formação. E aí é onde entra essa articulação. Se o estado vai diminuir o número de turmas dos anos finais do ensino fundamental, de sexto ou nono ano, você vai ter professores estaduais que poderão dar aula em escolas municipais. Então, essa discussão está, assim, botando os prefeitos e os secretários municipais de educação assim, de cabelo em pé. O Rio de Janeiro está tranquilo, porque o Rio de Janeiro, há muitos anos, desde o tempo da fusão, 1975, né, que o ensino fundamental naquela época era primeiro grau, sempre foi todo municipal. No município do Rio de Janeiro isso não é problema, isso já sempre foi. Mas você tem municípios que nem os anos iniciais do ensino fundamental estão todos na mão da prefeitura. E essa articulação está começando a acontecer? Aí tem que ter essa articulação, porque o que o Estado propõe? O fulano fez concurso para ser professor estadual, dar aula de ciências no sexto ou nono ano. Ele pode continuar dando aula de ciências naquela mesma escola, só que ele recebe o salário do Estado, mas a administração é do município. Então, olha aí a articulação que a gente vai ter. Outra articulação também que tem que haver é a questão do transporte escolar. Você tem cidades onde você não tem rede de ônibus público, como a gente tem nas cidades grandes. Você depende de contratar empresas que vão levar os alunos para as escolas que são distantes. Não dá para ele ir a pé, né, da tua casa até a escola. E você encontra em muitos municípios brasileiros ônibus com transporte municipal e transporte estadual. O transporte estadual levando os alunos estaduais para a mesma escola, para o mesmo bairro do que leva o município. Por quê? Desperdício de dinheiro. Vamos contratar, por exemplo, onde pode ser a municipal, e o Estado paga aqueles alunos do Estado que estão sendo transportados numa condução do município. Mas é preciso que os governantes se sentem
E conversem, né? Essas discussões, esse tipo de articulação, são discussões que chegam até Brasília ou elas se resolvem a um nível estadual e intermunicipal? Brasília discute, mas em nível local você tem que ter as pessoas se sentando e conversando, né? Infelizmente, nós somos brasileiros e conhecemos essa história. Você tem eleição de prefeito, eleição de governador, aí o prefeito é do partido X, o governador do partido Y, um é inimigo político do outro, tudo que o outro disser eu digo contra. Eu acho que é uma coisa que nós brasileiros, e essas discussões onde a sociedade civil toda participa, tem que trazer esse problema para ser discutido e convencer nossos futuros governantes, né, e os que estão em exercício. Ano que vem vamos ter eleição para governadores, né, e presidente, que isso seja realmente uma das reivindicações e prioridade no campo da educação, né? Perfeito. Professora, a gente vai fazer mais um intervalo, é rapidinho, voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação e a conversa é sobre a Conferência Nacional de Educação, a CONAE. Nossa convidada é a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Berta do Vale. Professora, vamos de novo dar uma olhada naquele documentário, mas dessa vez o assunto é outro. O assunto são as verbas destinadas à educação e a difícil gestão do dinheiro. Vamos lá? Você encontra tudo para sua obra e sua reforma. Também na compra de um botijão de gás e hidrogás, todos os meses, com sorteio aqui na rádio, você concorre a outro botijão de gás. Portanto, por presente, construir e reformar. Da matéria, Veja só, vocês sabem que o dinheiro que vem para a escola já é muito. Aí vem R$1.200. Eita, se fosse por mês era bom demais. R$200 já é separado. Essa aqui é do INSS, diz logo aqui, olha. Agora, apareceu mais outro INSS, não sei de quê. É mais 11%. Aí já vai mais R$110. R$50 é da prefeitura e a prefeitura nem pode perdoar. Nós temos que pagar o contador. Aí, veja só, quando a gente vai ficar no final, vai ficar com 600 e poucos reais, né? Professora, esse documentário é de 2006, então não vamos nos ater aos números, aos valores. De qualquer maneira, o financiamento na educação continua sendo um dos assuntos mais importantes da CONAE, não é mesmo? E uma discussão bastante séria, porque quando nós elaboramos e discutimos o primeiro Plano Nacional de Educação, que foi na gestão de Fernando Henrique Cardoso, já lutávamos para que fossem 10% do PIB. Isso bota lá nos 90, né? E aí tramitou no Congresso, porque o governo federal mandou só 4%, e a gente conseguiu uma discussão intensa com deputados e senadores, conseguimos que fosse colocado 7%. Aí foi para a mão do presidente, o presidente vetou. Ficaram mesmo os 4 e pouco por cento. Aí achamos, bom, Lula vem aí, Lula vai derrubar esse veto. Lula não derrubou o veto. Nós continuamos a ter menos de 5% do PIB aplicados em educação. E agora a grande luta continua sendo, nós queremos 10% do PIB, mas o governo insiste em 7% ao final do decênio do plano. Quer dizer, em 2022 ou 2023, não sabemos quando esse plano vai sair, teremos 7%, mas nós queremos já. E a grande luta que estamos tendo agora, além do percentual do PIB, são os royalties do petróleo. Porque nos royalties do petróleo e agora o pré-sal, não está determinado, porque quando a Constituição determina que 25% da arrecadação de impostos seja aplicada em educação pelos estados e municípios, fala impostos. Royalties não é imposto. Então, os nossos prefeitos que recebem royalties, muitos não aplicam nenhum tostão em educação. Ele não é obrigado, não está escrito. Então, a outra luta, além de termos os 10% do PIB, é que realmente a proposta do governo, né, depois do manifesto vão para as ruas, né, a presidente anunciou 100% dos royalties do petróleo, mas a Câmara dos Deputados colocou 75%, 25% para a saúde.
Bom, a saúde também está precisando, a gente não pode ser contra, né? 75% já é bom, né? Já é bom, para quem não Se tem sair, nada, já é né? bom. Então, a grande discussão do financiamento está sendo isso, porque você não tem os recursos suficientes, você viu no filme, né, deve ser o diretor da escola falando, né, do dinheiro que ele recebe, e que, embora seja 2006, nós estamos em 2013, não deve ter mudado mudou muito, muito, né? né? Até porque a inflação nesse período aí não foi tão alta, agora que aumentou um pouquinho. Então, você vê, essa questão do financiamento é muito séria. Agora, professora, entre as quase 3.000 emendas que o Plano Nacional de Educação recebeu no Congresso, e talvez por isso tenha levado tanto tempo, tenha demorado tanto para ir adiante, né? Umas 50 emendas, mais ou menos, dizem de formas diferentes uma coisa parecida, que é o cálculo de um custo mínimo por aluno. Um cálculo do país inteiro, que seria um cálculo único para o país inteiro. É possível fazer isso num país com diferenças tão grandes, São Paulo, urbano e o interior da Amazônia, por exemplo? É possível que você está falando, tem ali o adjetivo, mínimo. Então, no mínimo, X. O que não obriga que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro apliquem apenas aquilo. Cidades com maior arrecadação, estados com maior arrecadação, podem aplicar muito mais do que aquele mínimo. Mínimo é o que a gente quer que aquelas cidades menores, com menor arrecadação, se comprometam que aquilo será aplicado em educação. Então, essa questão do financiamento é muito séria. E tem mais, não basta você ter mais dinheiro. Como esse dinheiro vai ser usado? Eu não posso ter, por exemplo, uma escola como eu já vi, já é uma com questão esses da meus gestão. olhos, eu já vi escolas onde o gabinete da diretora tem sofá, tem ar refrigerado, plantas, tudo lindo, e o banheiro dos alunos com o vaso sem funcionar direito, sem um sabonete para as crianças lavarem as mãos, né? Quer dizer, então esse financiamento também tem que ser fiscalizado. Como é que esse dinheiro está sendo usado? A questão do salário dos professores também é outro problema sério, né? A formação continuada dos professores, tudo isso depende de financiamento. Professora, um outro eixo da CONAI fala sobre a universalização do currículo. Por que isso é tão importante? Porque eu preciso ter, o país é continental, você tem diferenças enormes. É lógico que o que um aluno do estado do Amazonas vai precisar ter de conhecimento não é exatamente o mesmo que um aluno de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul vai precisar. Você tem as diferenças regionais. Mas isso também, a Lei de Diretrizes e Bases já esclarece isso. Nós teremos que ter uma base comum nacional, quer dizer, o que um aluno de 9º ano do ensino fundamental de Manaus e um aluno do 9º ano de Salvador ou do Rio de Janeiro precisa ter de mínimo de conhecimento. E você pode e deve acrescentar, então, as diferenças regionais. Eu não posso imaginar que alguém aqui do Rio de Janeiro entenda tudo sobre como é que se transporta o rio para lá e para cá, conhecer os segredos, né, de uma floresta, como é o caso da região norte, e, como eles lá também, devem até se surpreender com algumas coisas que vêm, a televisão mostrando de como acontece numa escola da região sul, da região sudeste. Mas o mínimo de tanto que você vê que as avaliações nacionais têm esse objetivo, para ver quais são as avaliações nacionais, o SAEB, no caso agora o Enem, que está até dando acesso ao ensino superior, mostram onde você tem escolas que estão realmente dando conta dessa base comum nacional e onde você tem escolas que não estão dando. Até dentro da mesma cidade você tem isso. O próprio município do Rio de Janeiro faz as avaliações a cada 2 meses, né? E a gente vê que tem escolas que estão lá em cima e escolas que não estão. Então, é preciso que essas escolas que não estão conseguindo desenvolver esse currículo mínimo que sejam orientadas. Por que não está conseguindo? Está faltando professor? As turmas são grandes demais, que é outro problema que a gente tem, né? O número de alunos por turma. Que, às vezes, o professor não consegue nem circular pela sala de tanto aluno sentado nela, né? Professora, voltando aqui um pouquinho para terminar, a questão da articulação. Caso seja aprovado agora o Plano Nacional de Educação, ele prevê um período de 2 anos para implementar o Sistema Nacional de Educação. O que é exatamente o Sistema Nacional de Educação? É justamente você ter toda essa articulação funcionando e uma área que nós até nem falamos ainda agora aqui nessa entrevista, que é a questão do ensino profissional. Né? Você tem o ensino médio por um lado e o ensino profissional por outro. Agora, há pouco tempo, é que veio uma legislação permitindo que o ensino médio se articule com o ensino profissional. Qual é a realidade que você tem hoje dos nossos jovens? Muitos jovens terminam o ensino médio sem saber o que vai fazer da vida. A família quer que ele vá para a faculdade. Sim, mas qual curso superior que você quer fazer? Ele não sabe.
Quer dizer, eu acho que é uma outra articulação que a gente teria que ter, uma orientação profissional já desde até dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental, que esse menino conhecesse o mercado de trabalho, quais são as opções profissionais que ele pode ter. Porque quando você conversa com um jovem que não foi informado, você quer fazer faculdade? Quero. Qual curso? Bom, tem direito, tem medicina, tem engenharia, tem magistério. Só conhece isso. 5 ou 6. Mesmo dentro da engenharia, que você tem um leque hoje de engenharias, ele não sabe, né? Se ele sabe desenhar, ele vai ser arquiteto. Como se saber desenhar fosse condição mínima para você ser arquiteto. Mínima e suficiente. É desenho industrial. Você tem que explicar para um garoto de terceira série do ensino médio o que é desenho industrial. Ele não sabe. Ele acha que para fazer desenho industrial ele tem que desenhar muito bem. Então, quer dizer, são coisas assim, conceitos que estão na cabeça do povo e que a escola tinha que estar mais integrada com o ensino profissional. Se dependesse de mim, ensino médio seria obrigatoriamente profissional, porque ele já terminaria aquele curso já com uma perspectiva de vida. Quer fazer faculdade? Faz. Mas se ele já tendo uma profissão de nível técnico, ele pode ser independente, né? E concretamente, nesses 2 anos que o PNE prevê, o que mudaria assim, de impacto maior na implementação desse Sistema Nacional de Educação? Olha, nós, ano que vem, como eu estava comentando há pouco, vamos ter eleições para governadores, mas os prefeitos continuam por mais 2 anos além, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a articulação entre os nossos governantes. Os secretários, então, você tem conselho, você tem a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, você tem a União dos Conselhos Estaduais de Educação, quer dizer, onde reúne os conselheiros de educação dos estados, dos municípios. Quer dizer, eu acho que os conselhos municipais de educação e os conselhos estaduais de educação têm um papel muito importante nisso, que a maioria dos conselhos municipais, pelo menos os que eu conheço, tem representantes da sociedade civil também, embora em muitos desses conselhos essas pessoas sejam de indicação do próprio prefeito. Não é o caso do município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, a gente tem representantes do governo e tem representantes, inclusive, da universidade, que são eleitos por nós, representantes dos sindicatos, etc. Então, eu acho que os conselhos municipais têm um papel muito importante nisso. E eu acho que aí é para a gente lutar mesmo, que nesses conselhos municipais e nesses conselhos estaduais, os representantes da sociedade sejam indicados pela sociedade, não pelo governo. Não, pelo governo. Que o representante, o presidente desses conselhos, seja escolhido pelos próprios conselheiros, não seja indicado pelo prefeito. Eu acho que aí são coisas, mas essas mudanças, bota uns 10 anos no mínimo. Se tudo começar a dar certo, em 10 anos tempo, a né? gente vai ver os resultados. Porque em educação é tudo muito lento, né? Professora, foi muito bom conversar com a senhora aqui. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês também, mais uma vez. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá.